Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja com todos os queridos. Estamos aqui para começar mais uma aula da EBD e nós estamos muito felizes por estar compartilhando com os irmãos daquilo que temos aprendido com a nossa lição. Todos os irmãos têm acesso. E é muito bom quando nós podemos entender um pouquinho mais a fundo, através da explicação da revista, aquilo que nós lemos. Mas eu sempre falo que a gente precisa ir fundo e precisa ir na fonte, né? Então, a Bíblia é a nossa fonte, é dali que nós partimos. E nós estamos estudando o livro de Gálatas, e nós estamos na lição 5, que fala sobre a paternidade espiritual. Está baseado em Gálatas 4, de 1 a 31. Hoje nós vamos ler até o 20, do 1 até o 20, porque é a primeira parte da lição, e na próxima vez nós leremos o restante dos versículos. Eu gostaria de pedir a você que orasse comigo para que nós pudéssemos ser usados pelo Senhor e que o que Ele precisa falar aqui, né, convém que Ele cresça e que eu diminua e que nós possamos ouvir aquilo que nós precisamos realmente ouvir e não só ouvir, mas partir para a nossa prática, porque temos tido muita necessidade de viver o Evangelho na prática. E eu tenho pensado que se nós não nos dispusermos para viver esse Evangelho na prática, as pedras começam a clamar. Então, as pessoas já começam a perguntar, mais ou menos a exigir. Eu tenho tido essa experiência. Um posicionamento seu dentro daquilo que você crê. Então, é muito importante que a gente participe da EBD, que a gente participe da nossa leitura bíblica, que nós possamos tirar nossas dúvidas, para que a gente, como diz lá na Bíblia, possa responder com mansidão e esperança a razão da nossa fé. Tá? Então, nós vamos orar nesse momento, antes de entrar na lição propriamente dita. Senhor Deus, na tua presença, louvamos o teu nome, porque tu és grande. Senhor, muito obrigado por poder estar nessa sala com os meus irmãos, ainda que de forma virtual, Senhor, mas sabemos que o Senhor está em todo lugar. E nós te pedimos, ó Pai, que o teu Espírito esteja conosco, que esteja nos orientando, que esteja falando através de nós. E, ó Pai, que em cada coração que essa mensagem chegar, possa encontrar ali um campo fértil, ó Deus, para que nós possamos crescer, para que nós possamos colocar aquilo que a tua palavra diz na nossa vida, Senhor. Muitas vezes não é tão fácil, Pai, pela nossa fragilidade, pelo nosso pecado, pela nossa pequenez, mas eu te peço que tu tenhas misericórdia de nós, porque nós precisamos de ti, Pai amado. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, nós estamos estudando aí o livro de Gálatas, desde o início nós estamos vendo aí a luta de Paulo para fazer com que esse povo siga o verdadeiro evangelho, e a luta dele não tem sido fácil. A gente tem acompanhado desde o início até aqui. Novamente ele está em um embate, porque os crentes daquela região, eles estavam sendo influenciados por outros, por pessoas, por líderes que
queriam que eles seguissem a lei. Então, Paulo vai falar aí da paternidade espiritual e da necessidade em que eles se soltem dos rudimentos, como ele fala, né, da lei, e que se apeguem ao Senhor Jesus Cristo e ao Pai, Deus como seu Pai, tá? Então, lição 5, paternidade espiritual. O nosso versículo-chave está em Gálatas 4:6, que diz: E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, o objetivo dessa lição é que eu e você tenhamos confirmado na nossa mente, no nosso coração, que nós somos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Inteiramente liberto da escravidão da lei e do paganismo, e verdadeiro herdeiro espiritual de Abraão. Nós vamos entender que os filhos de Deus estão libertos do paganismo e da escravidão da lei, e perceber a nossa posição de filho adotado pelo Pai perfeito, que é o Senhor Deus. E nós precisamos viver de uma forma que pareça cada dia, que nós nos pareçamos a cada dia mais com o Senhor. Eu estava lendo esse versículo, eu estava pensando, uma lição tão uma lição assim que parece alguma coisa muito normal, natural para a gente, né? Mesmo quando nós éramos pequenos e não tínhamos nem muito conhecimento da palavra de Deus, a gente sempre ouvia falar, não, eu sou filho de Deus. Não, eu preciso descansar porque eu sou filho de Deus. Então, me parece que essa paternidade é um pouco que natural. Mas por que será que nós estamos vendo, estamos estudando uma lição especificamente sobre a paternidade de Deus? É porque, de uma certa forma, muitas vezes as coisas que a gente considera que são tão normais que deixam de ser normal, né? Então, é uma coisa importante para nós, uma forma, está nos tirando a liberdade de estar com Deus, e no lugar disso está entrando coisas e dogmas e, e coisas que nos fazem ser religiosos e não crentes, né? Então é importante que cada um pense e avalie aí no seu coração como tem sido essa paternidade. Eu estava olhando até um pouquinho aqui atrás na lição anterior, no Gálatas 3:26, diz assim: Pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Então, eu fiquei pensando nessa condição de pai, né? O pai que ama, o pai que cuida de nós, o pai que se sacrifica por nós. E será que nós temos dado a esse Deus, tido desse Deus, pensado e recebido e vivido desse Deus realmente essa condição de filhos? Ou isso está alguma coisa assim já institucionalizado na sua mente e que você hoje possa retornar aí na sua reflexão para entender a paternidade espiritual, tá? Então, nós vamos ler Gálatas 4, de 1 a 20, tá? Que se refere à primeira parte da nossa lição. Diz assim a palavra de Deus: Digo mais isto: enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele
e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo Pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, o Espírito que clama: Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que tem para dar aos seus filhos. No passado, vocês não conheciam a Deus e por isso eram escravos de deuses que, de fato, não são deuses. Mas agora vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, como é que vocês querem voltar para aqueles poderes espirituais fracos e sem valor? Por que querem se tornar escravos deles outra vez? Porque dão tanta importância a certos dias, meses, estações e anos. Estou muito preocupado com vocês. Será que todo o trabalho que tive com vocês não valeu nada? Meus irmãos, peço que sejam como eu. Afinal, eu sou como vocês, e vocês não me ofenderam em nada. Lembram por que foi que lhes anunciei pela primeira vez o Evangelho? Foi porque eu estava doente, mas vocês não me desprezaram nem me rejeitaram, embora o meu estado de saúde fosse uma dura prova para vocês. Pelo contrário, vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo como se eu fosse Cristo Jesus. E como vocês estavam felizes, eu posso afirmar que, se pudessem, vocês teriam arrancado seus próprios olhos para me dar. O que foi que aconteceu? Será que agora, por ter dito a verdade, eu me tornei inimigo de vocês? Esses homens mostram grande interesse por vocês, mas a intenção deles não é boa. O que eles querem é separar vocês de mim, para que vocês sintam por eles o mesmo interesse que eles sentem por vocês. É bom vocês terem um interesse sincero sempre e não somente quando estou com vocês. Meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês como uma mulher que tem dores de parto e continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês. Como eu gostaria de estar aí agora para poder falar com vocês de modo diferente. Estou muito preocupado com vocês. Então, vocês imaginem, nós imaginamos a aflição de Paulo depois dele ver o trabalho feito por ele, a pregação, a instituição daquelas igrejas, e vêm pessoas, né, líderes, que querem fazer com que o que foi plantado seja modificado. Então, pela lei, pela observância das leis, da lei, então o sacrifício de Jesus fica aí sem valor. Então, a nossa lição começa falando que, em Gálatas 3, 15 a 29, Paulo mostrou uma relação existente entre Abraão, Moisés e Jesus Cristo. E ao primeiro, no caso Abraão, Deus concedeu a promessa de abençoar todas as famílias da terra, por intermédio da sua descendência. A Moisés ele deu a lei, que não anulou a promessa. Ao contrário, tornou-a mais necessária. E em Cristo a promessa foi cumprida, e os que nele creem são os herdeiros da promessa. Então, na Bíblia não tem nada à toa, jogado, né? Colocado ali sem um propósito. Toda a história, né? Tudo que Deus
colocou para nós tem uma razão de ser, né? Então, desde Abraão, Moisés e culminando em Jesus Cristo, a promessa foi cumprida nele, tá? Então, aqui nesse capítulo que nós lemos, Paulo deu essa continuidade, né? Que já começou lá do 3, de que a salvação não é conquistada pelo homem por mérito ou obras, mas somente pela soberana graça de Deus por meio da fé. Assim, ele concluiu a parte doutrinária da epístola. Então, somente pela graça de Deus, né? E por meio da fé. Então, o desejo de que essa observância da lei, eles teriam que fazer alguma coisa, mas não é assim. Então, Paulo estava reafirmando ali a doutrina, tá? No capítulo 4, ele começa falando sobre o filho que vive como escravo, né? Falando aí que o filho ainda era menor de idade, então não tinha como gerir ali a sua herança, e só quando, depois que ele recebe essa herança espiritual, é que, antes ele já era dono de tudo, ele passa a, a realmente viver, né? Tomar posse dessa herança. Então, faz essa explicação que a lei existiu enquanto Jesus não veio, né? Não vinha. E agora, através da vinda de Jesus, né, nós recebemos essa herança espiritual. Então, no versículo de 4 a 11, nós vamos ver filhos de Deus adotados. Eu fui procurar na internet, que é a nossa amiga, que nos ajuda muito a entender as coisas, né? Os direitos de um filho adotado. Então, eu vi ali, tem os mesmos direitos dos filhos biológicos, né? Ele tem direito à sucessão, à administração dos bens, né? E o pai que o adotou precisa lhe dar amor, cuidados, né? E alimentação, né? E uma coisa que eu achei interessante, que diz assim: o vínculo jurídico com os pais biológicos é anulado pelo juiz, pelo processo de adoção. Então, nós, em Deus, né, como os filhos de Deus, através do sacrifício de Jesus, nós recebemos amor, cuidado, direito à herança, sabe? E o nosso vínculo com o mundo foi cortado pelo juiz. Então, não tem como a gente voltar, não tem como dar jeitinho, não tem como nós acharmos que a gente pode ficar andando, né, com um pé em um lugar e um pé no outro, porque esse vínculo já foi cortado, tá? Então, nesse primeiro ponto aí, filhos de Deus adotado, ele trata da transição da escravidão para a filiação. E Paulo está aí um pouco alarmado, como eles, depois de se tornados filhos de Deus, eles agora querem se tornar escravos, voltar. Isso não existe, né? Essa lógica não existe. Depois de você ser filho, você desejar ser escravo, né? E a preparação para a adoção, sob a lei, né? Aqui no versículo 1 a 3 é usada a figura de um pai rico que, como nós já falamos, pretende entregar o controle da fortuna ao herdeiro, mas só quando ele atingisse a maioridade. E o filho era como se não tivesse direito nenhum. Não desfrutaria do que lhe pertencia até chegar a ser adulto, não mais necessitando de cuidado e vigilância, que era o que a lei fazia, tá? Então, a figura do herdeiro é aplicada à condição dos judeus sobre a lei. Então, enquanto eles viviam na lei, eles estavam aí como se alguém estivesse tomando conta deles. E, como eles eram meninos,
em quem a lei mandava. Estavam servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. E esses rudimentos eram os princípios elementares da religião judaica, entre os quais se incluíam as cerimônias, os ritos cumpridos pelos judeus. Então, era isso que aqueles homens queriam que os crentes voltassem a cumprir, a, a, a guardar anos e sábados e dias e meses, né? Então, era isso que eles queriam, né? Fazer essas cerimônias, esses ritos cumpridos aí pelos judeus. Eu também fui ver o que são rudimentos, são primeiras noções, primeiros princípios, primeiros atos, um ensaio, uma prova, né? Então, coisas no estado rudimentar, então, coisas que ainda não estavam prontas, tá? No ponto 2, a adoção realizada. Como Deus tirou os homens da escravidão para a adoção de filhos? É uma pergunta, né? Vai falar no 4 e no 5 sobre a origem, né? Na plenitude do tempo, isso se refere a quando a vinda de Jesus, Jesus vem na plenitude dos tempos, quando tudo já estava preparado, então ele veio cumprir o seu propósito, que foi morrer pelo homem, né? A redenção da sua morte na cruz. Quando o papel da lei era mostrar a hediondez do pecado e a inabilidade do homem para alcançar a justiça de Deus, foi cumprido. Ele enviou o seu filho. Somente por meio do filho o homem alcança a justiça, jamais conseguida pelo cumprimento da lei. Não sei se os irmãos lembram que lá no Novo Testamento, é uma parte, sinceramente não vou lembrar aonde, mas que se fala que quando a pessoa deixa de cumprir um princípio da lei, ele já é culpado de toda a lei. Então, por mais que as pessoas se esforçassem em cumprir essa lei, essa lei não, ela só aponta para Jesus, não a levaria até Jesus. Então, foi necessário que Jesus viesse, né, na plenitude do tempo, para, através da morte dele ali na cruz, nos levar a Deus. Então, portanto, a adoção de filhos teve origem no ato de Deus enviar Jesus ao mundo, né, o seu filho. Aí ele fala também de dois termos, né, que vai falar como é que Jesus veio, né? Nascido de mulher. Se ele fosse só humano, é normal esse termo, né? Porque não tem outra forma. O nascimento foi nascido de mulher, mas isso aí está querendo dizer que essa expressão relacionada a Jesus, que testemunha da singularidade da sua pessoa e o modo excepcional do seu nascimento, né? Jesus nasceu de uma virgem, então isso aí faz coloca assim em evidência esse nascido de mulher, seu nascimento excepcional. Nascido sob a forma da lei, porque na sua humanidade ele nasceu como israelita, se fez judeu, sujeito à lei, e a lei exigia que um resgate fosse pago, e Jesus pagou esse resgate. Aí na nossa lição tem a referência de Coríntios 6:20, 1 Coríntios 6:20, que diz assim: pois ele os comprou e pagou o preço, portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Então está falando aí de Jesus, né? Que ele nos comprou e pagou o preço. Então era necessário que esse preço fosse pago, né? Esse resgate, o nosso resgate fosse pago. E dentro do tópico nascido sobre a lei, nós vemos também a confirmação, que está no 6 e 7, para confirmar que somos filhos de Deus, adotados por Ele, temos a presença do Espírito do Filho no nosso interior. Aquele que enviou o Filho nos enviou também o seu Espírito, a fim de que
se torne evidente o fato da filiação. Então, a gente jamais pode duvidar que nós somos filhos de Deus. E apesar que o inimigo sempre está tentou Jesus ali, né? Se tu és filho de Deus, lance daqui de cima, ou transforme essas pedras em pães. Então, e Jesus não caiu nessa, porque antes no batismo, Deus já tinha dito a ele, né? E para ali no batismo foi dito: este é o meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Então, na nossa vida, irmãos, volta e meia, essa dúvida pode parar no nosso coração pelos problemas que a gente enfrenta, pelas dificuldades. Né? Já ouvi muitas pessoas dizendo: ah, Deus se esqueceu de mim, eu fico na fila para receber a bênção, quando chega na minha vez, Deus me manda para o final da fila. Então, muitas coisas a gente escuta em que a única coisa que a gente pode ver é que a pessoa não vê, e isso pode acontecer comigo e com você, porque não somos melhores do que ninguém, nós pecamos, nós temos momentos de fraqueza. Então, o inimigo está sempre colocando que você não é filho de Deus, que você não merece nada por ser pecador. Realmente a gente não merece nada, não. Mas, através do sacrifício de Jesus, nós fomos adotados, e a presença do Espírito. Essa é a coisa mais, para mim, mais linda, né? No Evangelho, depois da conversão de uma pessoa, o que eu acho é a presença do Espírito dentro do nosso coração, que nos fala, que nos corrige, que nos anima, que vai adiante de nós, que intercede por nós. Então, não tem mais, não tem um selo maior, não tem algo mais importante do que esse selo que foi deixado aí no nosso coração, no nosso interior. Está baseado em Romanos 8, 14 e 15. Olha só o que diz aí na sua Bíblia, se você está podendo acompanhar. Diz assim, Romanos 8, 14 e 15. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor: Pai, meu Pai. Então, é o Espírito de Deus que te dá todo esse poder, né? Então, a gente precisa se apossar, a gente precisa realmente entender que Deus deixou o Espírito dele e que a gente precisa realmente viver, né, pelo Espírito, para que a gente tenha vitória na nossa vida, né? Continuando aqui, agora o crente já não é mais escravo, porém filho, com direito à herança divina. A escravidão da menoridade pela lei acabou, Cristo veio, né? Então, nós já falamos também, vamos só confirmar aqui, no versículo 8 a 11, sobre a insensatez de voltar atrás. Antes de serem cristãos, muitos gálatas eram escravos dos ídolos de madeira e de pedra, deuses que, por natureza, não são. Mas agora eles tinham conhecido a Deus e foram salvos por ele, mas eles queriam voltar a ser escravos de um outro senhor, a lei, né? Então, valia a pena trocar o poder e as riquezas do evangelho por rudimentos fracos e pobres? De jeito nenhum. Coisas elementares sem poder para salvar? Seria tão inevitável assim deixar seduzir pela doutrina dos judaizantes, que obrigava a observar o calendário religioso judaico? Mas você já pensou que muitas vezes parece que nós vemos que tem pessoas que parece que têm essa necessidade
de cumprir um rito. E, por isso, muitas vezes, eles se colocam... existe aí, se você olhar nas reportagens, né, nas reportagens, pessoas que se colocam em falas de homem, né, em seitas, e por mais difícil que aquilo, acho que quanto mais é difícil, quanto mais penoso, tem pessoas que largam a sua família, largam tudo que tem, né, para seguir aquele líder religioso. Me parece que a salvação não é, não é suficiente, não vale, né? E o sacrifício de Jesus foi tão precioso. Então, a gente tem que olhar para a gente fala dos outros, mas é sempre jogando uma luz para nós mesmos, para que a gente pense se a gente tem valorizado o sacrifício de Jesus, se eu, Edneia, tenho valorizado o sacrifício de Jesus na minha vida, porque pode ser que eu esteja dando valor a tantas coisas, e coisas até pesadas de se fazer, né? E não esteja não esteja valorizando o que realmente precisa ser valorizado. E Paulo estava ali preocupado com os Gálatas, porque eles estavam querendo voltar. Continuando aí a nossa lição, filhos, a semelhança do filho. Está baseado no 12 até o 20, e agora Paulo vai, assim, como se fosse chamá-los para o coração dele, né? Ele vai conversar assim, um pouco mais, falando um pouco mais intimamente ali para aqueles irmãos, né? Então, Paulo se dirige aos irmãos fazendo um apelo com duas frases. Sede qual eu sou. Ele queria que os Gálatas se tornassem iguais a ele na sua vida, na fé cristã, desculpa, e eles deviam ser aí livres dessa influência dos falsos mestres e passarem a ser convictos acerca da verdade que se encontrava no Evangelho. Então, Paulo estava se colocando ali como um exemplo para que eles seguissem o exemplo de Paulo. Pois também sou como vós, né? Então, ele havia vivido sobre a lei, porque não conheciam a Deus e tal. Mas isso nada justificava que eles seguissem os ensinamentos daqueles judaizantes ali, passando a viver sobre a escravidão da lei, né? Então, ele suplicava ali que eles ficassem firmes no Evangelho. E os falsos mestres ali estavam tentando subverter o coração daqueles irmãos. E, hoje em dia, o apelo, eu acho que ainda continua o mesmo, porque muitas coisas vêm tentando seduzir o nosso coração, ou são formas de pensar, ou são as novidades, ou eu estava vendo, alguém estava no luz, estava me mostrando, eu sinceramente não vi de onde vinha a reportagem, mas nós estamos vendo que a tecnologia está avançando e avançando em direção a fazer a seccionar, a separar, a controlar, né? Tudo há um controle. Então, já temos o Pix aí, né? E a carteira de identidade vai ter vários documentos, diz que é uma inovação e que todos os documentos vão estar ali, num documento só. Então, você pode ver que tudo está convergindo para que daqui a pouco você tenha que tomar uma decisão. Ou você vai estar do lado de Cristo, ou você vai estar do lado de Jesus e falando firmemente, não, eu sou de Jesus, eu não nego,
mesmo que eu não possa comprar, mesmo que eu não possa vender, mesmo que eu perca a minha casa. Ou você vai, por facilidades, você vai abrir mão e perder a sua vida eterna, porque estar do lado do anticristo é estar afastado de Jesus, de Deus, do céu, enfim. Então, queridos, vamos ter cuidado de nós mesmos, né? Eu acho que essa lição não está aqui à toa, porque a cada dia a gente precisa estar sabendo de quem nós somos filhos e sabendo o que o nosso Pai deseja de nós. Finalizando aí essa primeira parte, Paulo vem falando que eles sabiam que eles eram, né? Que eles foram solícitos, que eles foram leais, né? Que eles se doaram para Paulo, né? Até uma imagem aqui um pouco forte, se for preciso fosse, eles arrancariam os próprios olhos para dar para Paulo, né? E agora Paulo estava sendo tratado como inimigo, né? Então Paulo queria saber o que tinha mudado. Será que porque ele falou a verdade? Isso é um outro ponto que eu queria ressaltar, que às vezes a gente não fica muito feliz quando a gente não está certo e alguém vem fala a verdade para a gente. É muito ruim ouvir que a gente está errado, mas como crentes, a gente precisa estar atento quando a gente está errado, tem que dar a mão à palmatória, tem que pedir perdão e tem que voltar. No último ponto, o alvo de Deus para os cristãos, né? O que Deus desejaria aí para eles e para nós? Está no 17 e 19, que diz assim: nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo. Oh, desculpa, irmão, eu estou em Romanos, né? Estou no lugar errado. Mas eu acho que aquele versículo ali cabia muito bem, né? Então, o de Gálatas, só um momento, eu perdi aqui, tirei da marcação. Mas Paulo vem falando que eles estavam bajulando ali os crentes para que eles tivessem que os gálatas tivessem com eles o mesmo trato, né? E aqui fala que eles não deveriam estar amarrados nessas regras e regulamentos, né? E isso já foi uma realidade lá na Idade Média, e quem quiser também pesquisar, eu fui lá pesquisar, talvez não dei tempo de falar, mas eu pesquisei lá como a igreja que era ligada primeiro perseguida pelo Império Romano, depois acolhida por ele, a questão das indulgências, de tanta coisa que as pessoas tinham que seguir para poder ganhar um pedacinho no céu. Então, Paulo, né, como aqui o autor está falando, que a gente não se coloque sujeito a essas amarras àqueles mestres, né, como na Idade Média. Tá? Então, Paulo desejava que eles fossem leais a ele, mesmo na sua ausência. Os considerava como filhos gerados na fé, e ele estava sofrendo por aqueles irmãos. E ele estava perplexo e desejava ali falar um pouco mais externamente com eles. Tá? Então, essa é a primeira parte que nós vimos, né, da paternidade, o contexto histórico ali, do que aqueles crentes estavam passando e também como nós precisamos estar atentos para que nós não nos esqueçamos de quem nós somos filhos, de quem nós somos filhos. Isso no nosso dia a dia, isso nas nossas decisões, isso nos nossos posicionamentos, né? Isso na permissão e na busca do Espírito Santo para o nosso dia a dia, para aquilo que nós vamos fazer, enfim, né? Precisamos realmente ser filhos, né? Filhos de Deus amados, tá bom? Então,
terminamos aqui essa primeira parte. Eu desejo que os irmãos tenham um bom dia, abençoado na presença do Senhor, e semana que vem nós estaremos aqui para fazer a conclusão dessa lição 5. Um bom dia e Deus abençoe a todos.